Olá, investidores. Sejam bem-vindos ao canal John Crypto News. Hoje nós vamos bater um papo sobre Bitcoin, o que nos espera nos próximos dias, os próximos movimentos, próximas horas, sobre calendário econômico, o que esperar de volatilidade durante essa semana. Hoje é exatamente 16 de janeiro de 2023, à meia-noite e 49, tá, pessoal? O Bitcoin está cotado exatamente a 21.078 dólares. Se esse conteúdo ele é relevante para você, se ele te ajuda em alguma coisa, se ele te ajudou em algum momento, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. A gente está fazendo de vídeos diários para ajudar vocês aí no dia a dia das criptomoedas, sobre acompanhamento do calendário econômico, sobre análise gráfica. E se você gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal para que vocês possam receber as notificações e ser notificados dos nossos conteúdos. Pessoal, vamos falar sobre Bitcoin, tá? O Bitcoin, ele no gráfico de 1 hora, que é um gráfico menor, tá? O que é que acontece? Ele está lateralizando, tá? Ele tem uma linha de tendência de alta clara, né? Eu tenho topos e fundos cada vez mais ascendentes. Eu tenho uma lateralização, mas consequentemente essa lateralização ela não está gerando um recuo de um fundo menor que o fundo anterior, né? Então eu continuo a minha clara tendência de alta. O Bitcoin que ele está passando por um momento de dificuldade, né? Ele está passando por um desafio. Quando a gente verifica o gráfico de VPVR confrontado com o gráfico de Candle, ele está tentando romper claramente esse valor de 21.426, essa forte resistência. Quando a gente vai para o gráfico de 4 horas, né, a gente verifica quem era essa resistência. Acho que dá para ver melhor no diário. A gente verifica quem era essa resistência. Essa resistência ela foi a quebra da FTX, tá? Em 5 de novembro de 2022. É uma resistência forte. O Bitcoin está tentando romper, está fazendo muitos falsos rompimentos, mas ele está tentando romper, tá? Quando eu olho o gráfico diário, pessoal, o que é que acontece? Eu tenho um vídeo chamado Bitcoin Pump, até onde vamos? Nesse vídeo, quando ele foi gravado, o Bitcoin estava cotado a 18 mil dólares, ou 18.300, eu não lembro. Eu falei que o Bitcoin, se ele ultrapassasse 18.400 dólares, ele iria em direção à média móvel de 200, à média móvel de 233, e se ele rompesse as duas médias móveis, ele ia em direção à média móvel exponencial de 200 períodos, que eu utilizo no meu setup também, tá? A gente tem no gráfico diário uma clara tendência de alta, ele está bonito aqui, ele está cada vez mais candle maior que o candle anterior, tá? Essas médias móveis, quando elas são rompidas, elas geram um suporte forte para a gente. Vou dar um exemplo para vocês aqui. E toda vez que eu rompo essas médias móveis, em geral, eu tenho, uma probabilidade muito alta de eu ter uma explosão para cima, um pequeno pump, tá? Então, como é que a gente pode verificar isso, tá? Eu vou voltar aqui no passado, no gráfico do Bitcoin, para que vocês possam verificar isso. Aqui, ó. Aqui eu tenho um rompimento, tá? Dessas médias móveis. Quando eu rompo, eu tenho um pump para cima, mas também quando eu perco ela, eu tenho uma queda feia, tá? A vantagem dessas médias móveis, pessoal, o que que significa? É que eu tenho um investimento acima da média. Significa que mais pessoas estão se interessando pelo ativo e investindo naquele ativo naquele momento, né? Quando eu rompo essas médias móveis, eu gero um suporte muito forte logo abaixo, né? Então, eu tenho aqui em cima da média móvel de 200 e 233 períodos de suporte forte, né, de compra, em caso de queda. Elas podem ser consideradas também um bom suporte para compra se houver um recuo do Bitcoin para esses movimentos aqui, para esses suportes. Pode ser uma possível entrada de quem não entrou no movimento. Eu, se não estivesse no movimento, em uma possível retração, eu entraria aqui com o stop logo abaixo, tá? Não é uma indicação de compra e venda, eu repito, mas eu faria isso para acreditando numa alta maior do Bitcoin até 23 mil dólares, tá? Conforme eu defendi no vídeo anterior e conforme eu estou defendendo nesse vídeo. É, não é uma tarefa fácil, tá? De fazer esse rompimento, tá? Ele está batendo essa média móvel de 200. Ele vem apresentando falsos rompimentos, tá? Porque ele não vai apresentando volume para fazer essa ruptura, tá? Desse valor de 21.500, tá? Ó. Ele já apresentou um falso rompimento aqui, aqui e aqui.
Então, o que acontece, pessoal? Se ele ultrapassar essa média móvel, ele romper e se manter, a gente pode ter um valor em 23, a gente pode ir em direção a 23.905, tá, pessoal? Que é a próxima resistência aqui do Bitcoin. Eu acredito em 26.000, 22.642 dólares. Acredito em 23 mil dólares, tá? Acredito em 23 mil dólares como próximo suporte que ele possa fazer se ele romper. A gente pode ter, João, a gente pode ir até 25 mil dólares aqui, 24 mil dólares, 25 pode acontecer, de dar uma agulhada aqui para cima, romper um pouquinho a LTB aqui, dar uma agulhada, fazer um falso rompimento e voltar. Também pode acontecer, que é o que eu acredito, tá? Quando a gente olha o gráfico semanal, pessoal, o Bitcoin, ele continua a sua linha de tendência de baixo, né, que é a tendência majoritária do gráfico. Tem muita gente que fala assim, eu quero ter, nesse momento a gente vai ter um bull market. Eu acredito que não, tá, pessoal? Por que a gente não vai ter um bull market? A gente sempre tem que olhar as condições macros para depois a gente ir para o gráfico nas condições micros, tá? O que é que acontece? O que é que levou a essa queda de juros, essa queda do gráfico do Bitcoin, esse início do período de mid-market? Foi a narrativa de aumento das taxas de juros pelo Federal Reserve, pelo Banco Central Americano, né? E o que é que aconteceu? O que é que levou a essa condição aqui de aumento desse pequeno respiro aqui desse alívio? Foi o aperto monetário, né? Durante a semana passada a gente teve aí um alívio, né? Os dados de PPI acima do esperado, uma deflação momentânea naquele momento, tá? E o mercado comemorou. Porém, o que é que acontece? Quando eu olho para o calendário econômico, durante essa semana, durante o dia de hoje, né? Eu considero essa semana já porque hoje é segunda-feira. Durante o dia de hoje, na segunda-feira, a gente não vai ter as bolsas americanas abrindo, né? É feriado nos Estados Unidos, consequentemente dá uma maior independência para o Bitcoin, o mercado de criptoativos fazer movimentos mais independentes, né? Tentar continuar essa alta e fazer esse rompimento, né? Tentar continuar esse rompimento. Durante a terça-feira a gente não tem divulgação de dados tão relevantes, a gente não tem divulgação de dados, na verdade, tá? No calendário econômico. Durante a quarta-feira eu considero o dado mais importante que será divulgado, que é o índice de produtor americano, tá? O Federal Reserve fica de olho para essa divulgação, para ir tomar a decisão segundo o aumento de juros, o aumento da inflação. Se esse valor estiver abaixo desses valores, dessas metas, desses targets esperados aqui, consequentemente a gente pode ter comemoração em contínuo da alta, tá, americana? Da alta das criptomoedas, na verdade, e também comemoração na Bolsa de Valores. Durante a quinta-feira a gente vai ter também um dado que é muito importante, pedidos iniciais de seguro-desemprego, que pode gerar uma alta volatilidade no mercado. Por quê, pessoal? Porque durante a fala de dezembro, Jeremy Powell, presidente do Banco Central americano, informou que eles iriam olhar para o mercado americano, o mercado de trabalho, porque estava muito aquecido para arrefecer, né? Com o objetivo de aumentar a taxa de inflação nos Estados Unidos, com o objetivo de arrefecer o mercado de trabalho americano para controlar a taxa de juros, tá? Então, se a gente tiver um valor acima desse esperado aqui, os mercados podem comemorar. Se a gente tiver abaixo, os mercados podem gerar uma volatilidade, as bolsas americanas também abaixo, tá? Então, pelo fato de segunda, hoje e amanhã a gente não ter dados, o mercado vai ficar mais devagar e, consequentemente, o Bitcoin ele pode fazer, Bitcoin e as criptomoedas podem fazer movimento mais independente, tá? Eu acredito ainda na subida até 23 mil dólares, tá? Pode acontecer dele não romper e voltar aqui no gráfico, pegar o gráfico de 4 horas, por exemplo, que eu acho que dá para ver melhor. Pode acontecer dele não romper, pegar o gráfico de 1 hora. Não romper esses valores, perder esse suporte, bater aqui em 20, 19 mil e continuar esse suporte forte aqui continuar alta, pode também acontecer, tá, pessoal? Uma possível retração para depois a gente continuar. O grande importante é que ele não perca essa linha de tendência de alta aqui, tá? Essa linha de tendência de alta aqui, tá? Ele pode romper aqui e continuar o crescimento, tá?
Então, acredito nesse short squeeze, tá? Nesse pequeno alívio, nesse pequeno respiro. Durante 1º de fevereiro, o Banco Central americano ele vai entrar de novo, fazer reunião com Jeremy Powell e os membros do FONC lá para discutir sobre a taxa de juros. E segundo a última fala dele, ele falou que o Banco Central ele ia continuar, se necessário, um aperto monetário, né? Então, se a gente vai continuar o aperto monetário, é provável que o Bitcoin caia, né? O Bitcoin entre e queda novamente. Toque nessa LTB, nessa linha de tendência de baixa, né? Para a gente romper isso aqui tinha que ser 25 mil, mas eu não vejo condições macro para a gente fazer isso, tá, pessoal? De vir um bull market no momento, não vejo condições. O macro não vai permitir e a gente continua a queda. Lembrando que esse ano a gente também pode entrar em recessão esperada nos Estados Unidos e na Europa, e também está a divulgação de empresas, né, de dados de empresas durante esse 1º trimestre. Então, pessoal, fico por aqui. Um grande abraço. Foi nosso bate-papo de hoje sobre Bitcoin, tá? Mercado americano, calendário econômico, o que esperar nos próximos dias e próximas horas. Se esse conteúdo foi relevante, se esse conteúdo te ajudou em algum momento, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações, tá? Eu estou postando vídeos quase que diários sobre acompanhamento das criptomoedas, do mercado americano, análise gráfica, notícias. E se ele te ajudou, inscreva-se no canal para receber as notificações, deixe seu like e um grande abraço. Até a próxima.